Pessoal, antes mesmo de começar a falar sobre produtos notáveis, eu quero falar com vocês umas coisas que precisam ser revistas. Que coisas são essas, professor? São as seguintes, olha só. Quem lembra ou quem já ouviu falar sobre a propriedade distributiva? Ela vai ser necessária demais para a gente trabalhar essa questão dos produtos notáveis, né? Como, por exemplo, essas propriedades, elas são necessárias. Por quê? Porque eu preciso ter uma noção de o que é distribuir. Quando a gente pega, tipo, uma situação dessa, 2 que multiplica x mais um, como é que eu resolvo isso? Né? A distributiva a gente tem que só que multiplicar o número que está em evidência por todo mundo que está dentro do parêntese. Ou seja, 2 vezes x, 2x, 2 vezes um, 2. Pronto. Feito isso, eu tenho o quê? Eu tenho uma propriedade distributiva em ação, né? Consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter a base de como eu vou trabalhar com isso. Então, fica aí a dica, né? Propriedade distributiva, quem não lembrar, é bom dar uma revisada lá nesse conteúdo. Outra coisa que a gente vai trabalhar bastante na questão dos produtos notáveis é justamente a questão de vocês lembrarem, de lembrar basicamente de que daqueles conceitos que nós vimos trabalhando daqui até agora, que é a questão da multiplicação de monômio, certo? Quem tem dificuldade em multiplicação de monômio, é bom dar uma volta lá no conteúdo, certo? Rever nossas aulas, dar uma olhada aí na página do livro, na página 81, e dar uma olhada como é que funciona, ou então também ver outras aulas de outros professores, tá certo? Que às vezes eu falo aqui de uma forma e você não está compreendendo, aí tem outro professor que fala de uma forma bem tranquila e você consegue compreender. Ou seja, quando eu estiver trabalhando com multiplicação de monômio, né? Ela é a base, pessoal, para o produto notável, monômio, certo? Outro assunto que vai ser abordado por a gente aqui é a questão da fatoração. A fatoração de monômio mexe com o quê? Mexe com o conceito de divisão de polinômio, ou divisão de monômio, também é a mesma coisa, né? A divisão, ô letra bonita, divisão de polinômios, certo? Dá uma olhada lá nas últimas aulas para que vocês possam rever esses conceitos. Porque se você não entendeu bem esses dois conceitos, produtos notáveis e fatoração de polinômios, vai ser mesmo que falar grego, né? Mas a gente vai tentar fazer uma aula legal para ver se vocês captam a mensagem e possam aprofundar no segundo momento, né? Então, pessoal, sendo assim, eu queria lembrar vocês as propriedades da distributiva. Eu vou colocar aqui essas propriedades, ou então a base, né? Essa propriedade distributiva, para que a gente possa lembrar bem dessa propriedade, de modo que vocês possam entender de forma significativa, certo? Porque o produto notáveis sem as distributivas, sem essa propriedade distributiva, é mesmo que você falar uma língua que você não compreende, entendeu? Então é interessante que a gente tenha essa noção, que a gente possa, quando estiver trabalhando, falando sobre distributiva, produtos notáveis, a gente tem essa perspectiva de observar o que é que eu estou falando, né? Então, pessoal, ó, quando se tratar de produtos notáveis, né, a gente vai ver bastante esse nome aqui, produtos notáveis. Se você observar na página 84, está lá em cima dizendo que em matemática certos produtos de polinômios, por apresentarem características particulares ou aplicações importantes, são chamadas de produtos notáveis. Beleza? Então tem a ver com multiplicação de polinômios. Beleza? Multiplicação de polinômios, como a gente acabou de falar. Beleza? Então, fica dessa forma. Preste atenção na multiplicação de polinômios que a gente vai trabalhar bem legal. Ó.
Da propriedade distributiva, como é que ela funciona? Quando eu tenho um termo em evidência, ou seja, ele está em destaque, eu posso fazer isso, ó, A vezes B e A vezes C. Então é só você fazer A vezes B vai dar AB, mais conserva o sinal de dentro do parêntese, mais a outra distributiva, A vezes C, que vai ficar AC. Beleza? Isso serve também para quando o sinal daqui de dentro for negativo. A mesma distributiva, mesmo princípio. A vezes B, AB. Beleza? Menos A vezes C, AC. Ok, pessoal? Compreendendo aí direitinho? Acompanhando o raciocínio? Outra também, ó. Quando a gente tiver uma situação dessa, ó. AB vezes AB, A mais B, né? A mais B vezes A mais B, eu vou ter também uma distributiva. Ó, eu vou multiplicar o primeiro pelo primeiro, depois o primeiro pelo segundo. Ou seja, A vezes A ao quadrado. Certo? Beleza? A vezes B, AB. Beleza? Mais quem? B vezes A, BA, e B vezes B, B ao quadrado. Então, isso aqui, ó, vai ficar como? Como eu tenho, ó, monômios semelhantes, o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar aqueles que são diferentes e vou, ó, simplificar aqueles que são semelhantes. Então, no caso aqui vai ficar quem, ó? AB e BA são semelhantes sim, porque independente da ordem, na multiplicação não vai alterar o resultado. Então, 1 mais 1 vai ficar mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Nessa página que nós estamos tratando, ele é justamente falando sobre essa questão dessa possibilidade dos produtos notáveis, ok? Então, chamar a atenção de vocês para isso. Veja aí na página, isso aqui é uma propriedade distributiva. Nós vamos usar bastante ela a partir de agora. E espero que vocês, qualquer dúvida, só chamar. E, professor, não entendi bem, explique de novo essa situação aí que eu não estou entendendo bem, não. Certo? Desde já, e a gente está aí na página 84 do livro, tá bom? Então, vamos aqui. Primeiro exemplo. A primeira situação que a gente tem que observar nessa questão dos produtos notáveis é que eles são necessários para o nosso trabalho com as futuras equações de segundo grau, porque ela pode vir mascarada. Beleza? Então, ó, tratando aí do quadrado quadrado da soma de dois termos. Como, por exemplo, ele está dizendo aí, ó, o quadrado da soma de dois termos. Então, o que é o quadrado da soma de dois termos? Eu tenho o termo A mais o termo B elevado ao quadrado. Lembrar que isso aqui, pessoal, lembrando que quando eu tenho alguma coisa ao quadrado, por exemplo, A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. B ao quadrado é quem? B vezes B. Ou seja, é a base multiplicado por ela mesma duas vezes. Beleza? Aqui a base vai ser tudo isso aqui, ó. Tá bem? Como é que isso aqui se resolve? Existem duas formas de resolver isso. A primeira é você fazendo o quê, ó? Repetindo A mais B, usando esse princípio inicial aqui, ó, vezes A mais B, né? Aí vamos usar o quê? O princípio da distributiva, que é usar o quê? A vezes A vezes B. B vezes A, B vezes B. Ou seja, vai ficar como? Vamos lá. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Mais B vezes A, BA. E B vezes B, B ao quadrado. Tá certo? Ok, pessoal? O mesmo pode acontecer com o quadrado da diferença, certo? Quadrado da diferença. Encontra-se aí na página 85. Daqui a pouco eu vou começar a resolver os exemplos e vocês vão ver como é fácil. Olha só. A menos B ao quadrado vai ser igual a quem? A menos B vezes A menos B. Repare que eu só repeti a base duas vezes. Beleza? Daqui a pouco eu vou explicar uma formazinha bem
É como se fosse um mantra, uma repetição, certo? Então, vou explicar a vocês e vou ver se vocês compreendem melhor. Ver se vocês vão gostar. Então, vai ficar aqui A ao quadrado. Aí, ó, A vezes A. Lembrando que é a distributiva. Aí, agora, A vezes menos B. Vai ficar menos AB. Aí, agora, ó, menos B vezes A. Vai ficar menos BA. Menos com menos vai ser mais, né? B vezes B, B ao quadrado, né? Ó, B vezes B vai ser B ao quadrado. Ou seja, o que é que vai acontecer aqui, ó? Como são termos semelhantes, vai ficar, ó, A ao quadrado, menos com menos é mais, conserva o sinal de menos, 2AB mais B ao quadrado. E o de cima, professor, como é que fica? Mesma coisa, né, turminha? Ó, A ao quadrado vai ficar 2AB, porque a ordem não interfere, né? Porque aqui também é outra coisa, lembra que aqui tem 1 e aqui também tem 1. Por que o 2, viu? Explicando o porquê desse 2. Mais B ao quadrado, certo? Ou seja, o quadrado, né, da soma e o quadrado da diferença, né, de dois termos. Tranquilo? E são esses termos que vão aparecendo que a gente vai trabalhando, beleza? Então, esses conceitos que aparecem aí nas páginas são essas. Olha só, vamos lá, pegar esse exemplo que tem aí, ó. Se eu pegar aqui, ó, preste atenção, acabei de explicar tudo isso, se eu pego lá 3A, 3A, botar o x, né? Tá igual o livro. 3x mais 2y ao quadrado. Como é que eu posso resolver isso? Aqui eu vou explicar das duas formas. Primeira forma, decompondo, né? Vai ficar, decompondo não, repetindo. Vai ficar 3x mais 2y vezes 3x mais 2y. Ok? Vamos fazer a distributiva. Vai ficar quem, ó? 3x vezes 3x vai ficar quanto? Vai ficar 3 vezes 3, 9, x vezes x, x ao quadrado. Repare que eu multiplico tanto o numerador não, o coeficiente, como eu multiplico a parte literal. Tá certo? Lembrem disso. Olha lá, agora vamos pegar esse 3x vezes quem? 2y. Tá certo? 3x vezes 2y vai ficar 3 vezes 2 mais, né, ó, 6. 6 o quê? 6, ó. 3 vezes 2, 6. Aí x vezes y, x, y. Tranquilo? Vamos agora pegar o segundo termo, ó. 2y vezes 3x vai ficar do mesmo jeito, ó. Mais 6 yx, beleza? 2 vezes 3, 6, y vezes x, yx, tá certo? Aí agora, ó, 2y vezes 2y, mais 2 vezes 2, 4, y vezes y, y ao quadrado. Logo, o que é que vai acontecer aqui? Repare que eu tenho dois termos semelhantes. Eu vou simplificar. Vai ficar 9x ao quadrado, 6 mais 6 mais 12, x, y mais 4y ao quadrado. Beleza? Esse mesmo raciocínio que eu utilizei aqui para o mais, eu posso também utilizar para menos. Beleza? Tranquilo para vocês, pessoal? Ah, professor, mas tem um outro exemplo aqui bem legal que eu achei que o senhor podia resolver para a gente, que é esse aqui da letra B, que os dois têm letra e tem um outro que não tem letra, que é no caso aqui, ó, esse aqui, né, ó, é 5a mais 10 ao quadrado, né? Deixa eu resolver da outra forma que eu tenho para mostrar a vocês. Qual é? Existe um mantra que é o seguinte: quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Conseguiram compreender isso?
quadrado do primeiro, vamos lá, pegar 5A ao quadrado, mais 2 vezes quem? O primeiro pelo segundo, vai ficar 5A vezes quem? 10. Mais o quadrado do segundo, que é quem? O 10. Beleza? Assim vai ficar. Vamos resolver. 5A ao quadrado, 25A ao quadrado. Lembra das distributivas que eu tinha explicado na aula passada? Ela se aplica aqui também. Por que 25? 5 ao quadrado, 25. A ao quadrado, né? Basicamente. Agora a gente vai fazer essa parte, ó. Mais quem? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100, né? 100A. 100A, né? Porque eu multiplico, ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. Aí eu só vou lá e repito a letra A, né? Que é a parte literal que compreende ao 5, beleza? Então, sendo assim, pessoal, vamos para a última parte. Mais quem? 10 ao quadrado é 100. Tranquilo? Sendo assim, a resposta ou a evolução desse produto notável aqui é essa daqui, ó, certo? Ou seja, esse 5, a soma de dois termos ao quadrado dá igual a esse trinômio que nós temos aqui na sequência. Beleza? Tranquilo para vocês? Eu posso fazer de forma separada, certo? De forma separada, como eu posso fazer pelo mantra. É só você lembrar, quadrado do primeiro, ó, esse aqui é o primeiro. O nome disso aqui é o primeiro termo. Primeiro termo. E esse aqui é o segundo termo. Aí você diz quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais a soma mais o quadrado do segundo termo. É um pouco assim meio, né? Meio parece uma reza, parece uma oração, né? Mas na verdade é ao desenvolvimento da soma do quadrado perfeito. Tranquilo, pessoal? Dúvidas em relação a isso? Coloca aí no chat. Me pergunta que eu te respondo. Quadrado da diferença. Vamos lá para o quadrado da diferença, para os exemplos. Vamos lá aqui o primeiro exemplo. Se não entendeu, pergunta para o professor tirar dúvida. Hoje vocês estão muito calados. Então, ó, exemplo aí da página 89. Não sabe de onde foi que veio o 2? Vamos explicar aqui. Olha só, Nádia. Simples, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o quadrado. Ele está falando agora aqui do quadrado da diferença. Então, quando eu tenho, ó, A menos B ao quadrado, eu vou fazer o quê? O 2. Vamos entender o porquê o 2. Então, vamos pegar aqui, ó. Repara. É pelo desenvolvimento. Quando eu faço isso, ó, A menos B vezes A menos B, por que não é o quadrado? Aí eu tenho que repetir a base 2 vezes. Aí eu faço a distributiva. Como é que funciona essa distributiva, professor? Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona essa distributiva. Eu vou pegar o A e vou multiplicar pelo A. Vai ficar quem? A ao quadrado. Tranquilo? Até aqui tudo bem, né? Depois eu vou pegar o mesmo A e vou multiplicar agora pelo menos B. Que vai ficar quem? Mais. Com menos é menos, né? Menos A vezes B, AB. Beleza? Muito bem. Vamos para a segunda parte, que é onde vai já chegar o 2. Preste atenção, viu? Menos B vezes A vai ficar quem? Menos com mais, menos BA. Ok? E agora, para finalizar, menos com menos é mais. Aí agora faz o quê? B vezes B, B ao quadrado. Olha só. Olha só. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Repare que esse termo semelhante, esse termo não tem semelhantes, nem esse aqui tem semelhante. Só esse daqui do meio, né? Ó. Repara comigo aqui, ó. Repara comigo.
2 vezes 1 é quanto? 2. 1 vezes 2 também é 2. Ou seja, a ordem não vai importar, né? Na ordem não vai importar. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Concorda? Aí é só imaginar que aqui na frente tem 1, ó. 1 e 1. Bom, vamos ver o que foi, vamos ver o que eu entendi tudo que o professor explicou. O problema é que eu sei para que serve o 2, mas não sei por que precisa por ele. Bom, é por causa disso aqui, ó. Quando eu faço o desenvolvimento dos dois do, do, do- dos dois termos, eu vou encontrar dois termos semelhantes aqui, ó. Quando eu encontro esses dois termos semelhantes, eu tenho que o quê? Simplificá-lo. Quando eu faço essa simplificação, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que juntar. Ou seja, eu vou unificar. Como eu tenho uma parte mais outra parte, eu vou ter o quê? Isso, aí vai ter um na frente. Certo? Toda vez que eu tiver uma letra que não tenha nenhuma numeração na frente, significa que lá na frente dele tem um 1. Ele não aparece, mas está lá. Então, ó, vai ficar quem? O A, né? A ao quadrado, menos um vai ficar quanto? Eu tenho menos um. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos é mais, vai ficar um mais um, 2. Conserva o sinal. Então, aqui, ó, já falamos sobre essa questão da conservância do sinal, né? Vai ficar quem, ó? Menos 2 AB, certo? Mais B ao quadrado. Então, olha só, por isso, o 2 vem de onde? Vem justamente quando eu desenvolvo o quadrado dos termos, eu vou encontrar dois termos semelhantes aqui no meio. Com isso, eu já coloco aqui o 2, certo? Vem dessa relaçãozinha de duplicidade dos termos semelhantes. Beleza? Agora vamos para os exemplos, ver se eu consigo explicar pelo exemplo, eu acho que fica melhor. Vamos pegar aqui, ó, exemplo A, aí na página 85. Deixa eu colocar de branco. Colocando aqui de branco vai ficar assim, ó. O exemplo A, ele tem lá, ó, 2A menos 10B. Aí tudo isso elevado ao quadrado, eu vou fazer o quê, ó? Eu posso fazer por aquela metodologia, simplificar, só duplicando, ó. 2A menos 10B vezes 2A menos 10B. Aí eu vou fazer o quê? Olha lá a relaçãozinha, ó. 2A vezes 2A vai ficar quem? 2 vezes 2, 4. A vezes A ao quadrado. Beleza? Na sequência eu vou pegar quem, ó? 2 vezes A vezes quem? 10B. Vai ficar mais com menos, menos. Menos quem? 20AB. 2 vezes 10, 20. Né? 2 vezes 10, 20. A vezes B, A, B. Certo? Menos 10 vezes 2A vai ficar quem? Ó? Mais com menos, menos. 10 vezes 2, 20. Né? 20 o quê? B, A. B vezes A. E agora 10 vezes quem? Menos 10 vezes 10 vai dar mais 100. Mais 100, né? Vai ficar quem? B vezes B, B ao quadrado. Beleza? Como eu tenho aqui, ó, dois termos semelhantes, eu vou simplificar. Vai ficar quem? 4A ao quadrado, menos com menos é menos, vai ficar, no caso aqui, vai conservar o menos. Menos com menos é mais, né? Olha só, vai ficar quem? 20 mais 20, menos 40. Menos 40 A, B. Porque a ordem não vai importar. AB e BA é a mesma coisa, certo? Mais quem? Mais 100B ao quadrado. Pronto. Essa letra A, o desenvolvimento desse trinômio é justamente
esse produto é justamente esse trinômio aqui. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer o item B? O item B diz que é assim, né? 8 menos x ao quadrado. Vou fazer daquele outro jeito. Ó. Quadrado do primeiro, que é o quadrado de 8. 8 ao quadrado, né? Menos, né? No caso aqui é menos, duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 8 vezes x ao quadrado, né? Aí, vamos aqui para o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é quem? Ó, esses dois é para estar fora, viu, pessoal? Não é aqui dentro, não. Perdoe aí essa coisinha aqui. Então, vai ficar quem, ó? Menos, aí o quadrado do segundo. Vai ficar, o quadrado do segundo é mais x ao quadrado. Resolvendo tudo isso aqui, vai ficar quem, ó? 64 menos 16x, né? 16x, não tem esse quadrado aqui. Acho que foi pelo equívoco que eu cometi aqui antes, né? 16x mais x ao quadrado. Pronto. Esse aqui é a forma mais rápida de se resolver. Beleza? Repararam isso? Que essa forma de resolver pelo mantra, ele é mais rápido do que essa daqui de você multiplicar ele por ele mesmo, né? É a segunda forma. A primeira forma é a de cima, a segunda forma é a de baixo. Entendeu o segundo exemplo, Cauê? Nádia? Os demais alunos? Bora explicar sim. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem um em branco. Pronto, deixa eu explicar esse aqui. Bora, meu filho, volte. Bora aqui. Aproveita e já escreve direitinho. Ficou umas coisas meio que eu não gostei, não. Bom, esse aqui era aqui onde eu queria parar. Então, aqui é o quadrado. Ó. O segundo exemplo é o seguinte. Eu acho que vocês deveriam trabalhar mais essa questão. Olha só. O mantra diz o seguinte. Quadrado do primeiro mais ou menos, no caso aqui como é menos, né? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Aí assim fica, ó. Quadrado. Lembrando que isso aqui é o primeiro termo. E esse aqui é o segundo termo. Quando eu falo primeiro, é o primeiro número, ou então o primeiro termo, e segundo é o segundo termo. Beleza? Vai ficar aqui, ó. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? 8 elevado ao quadrado. Menos 2. Por que o 2? O 2 vem justamente daqui, ó, da duplicidade dos elementos. Né? Duplicidade. Vai ter, quando eu fizer essa multiplicação, vai aparecer duas vezes. Né? Vai ficar quem? Ó? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, 8, vezes o segundo, que é x, mais o quadrado do segundo, certo? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Que isso vai ficar quanto? 8 ao quadrado. 64 menos 8, 2 vezes 8, 16, 16 vezes x, 16x, mais o quadrado do segundo, que é x, x ao quadrado. Certo? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso quando for a soma de dois termos. Quando for a subtração de dois termos, aí você faz quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo menos ou mais o quadrado do segundo. Certo? Tranquilo, pessoal? Vocês vão poder ver essa aula quantas vezes vocês quiserem lá no nosso canal. Tranquilo? Então, sendo assim, vamos agora para o nosso mais um ponto da nossa aula.
certo? Mais um ponto da nossa aula, que é o quê? Quadrado da soma pela diferença, página 86. Pegue um livro aí na página 86 que ele vai trabalhar justamente isso. Repara que ele diz o seguinte lá, ó, o quadrado da soma é diferente e o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, quando eu pego isso, ó, aí ele vai lá e lhe dar isso. A vezes B. Não, A mais B. É a soma, né? Vezes B menos A. Você vai usar distributivo. Você vai fazer justamente o que, ó? A vezes B. A, B. Certo? A vezes menos A vai ficar menos, ó, repara, menos A o quadrado. Deixa eu só inverter. Vai dar a mesma coisa. A vai ficar menos A. Ainda fica coisa. Deixa eu voltar aqui, fazer direito. Fazer direitinho, para não dizer assim, porque o professor explicou errado, no final deu um angu. Mas vamos lá. Aí, colocando na mesma ordem, viu, pessoal? AB e AB. Vai ficar lá o seguinte. Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado. Daqui, ó. A vezes A. Certo? Agora, vamos lá. A vezes B. A vezes B. No caso, ó, mais com menos. Menos, né? Menos A, B. Tudo bem? Agora, ó, mais B. Ó, mais B vezes A mais A, B. Mais com menos é menos, né? Menos B ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. B vezes A, B vezes B. Tudo bem? Então, vamos lá só organizar agora. Ó. Nós temos dois termos semelhantes. Vamos ter que trabalhar com ele. Então, vai ficar quem? Ó? A ao quadrado menos com mais é menos, né? Menos com mais é menos. B, AB menos AB vai ficar zero, né? 0AB, né? Isso nem você escreve se você quiser. Você pode até colocar menos zero, menos B ao quadrado, certo? Depois você só finaliza. Diz que isso aqui é igual a quem? A ao quadrado menos B ao quadrado. Tudo certo? Então, o que eu posso concluir disso aqui é o quê? Que quando eu tenho o produto da soma de dois termos, né? Vezes a diferença desses dois termos, eu vou ter que, isso aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo certo? Então, isso aqui é um produto notável, onde a gente aplica-se bastante na matemática. Certo? Tranquilo? Vamos pegar os exemplos. Vamos aqui pegar os exemplos. Então, tem aqui dois exemplos aí no livro. 8x, né? Exemplo A. 8x mais 4y, certo? Vezes 8x menos 4y. Como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Primeiro pelo primeiro. Vai ficar 8x ao quadrado, né? Ó, esse vezes esse, ó, vai ficar 8x ao quadrado. 8x vezes, né? 8x vezes 4y vai ficar quem? 8 vezes 4 vai dar 32, né? X vezes y, xy. xy. Beleza? Ó, lembrando que agora aqui, ó, fazendo o joguinho de sinal, vai ficar quem, ó? Aqui é menos, viu, pessoal? Menos. Vezes, ó, 8 vezes 4, 32. Joguinho de sinal, mais com menos. Menos. X vezes y, xy. Beleza? Agora vamos fazer com o segundo, ó. 4 vezes 8. Vai ficar mais com mais é mais. Certo? Esse mais com mais que tem aqui, ó. Beleza? 4 vezes 8, 32. X vezes x,
x vezes, aqui é y, pessoal, y, né? E eu coloquei um outro x. Você vê como é que minha cabeça tá hoje. Meu Deus. Vai ficar yx, certo? E 4, né, vezes quem? Ó, 4y vezes 4y vai ficar menos, né, mais com menos é menos, 4 vezes 4, 16, né? Ou então você pode colocar só assim, ó, 4y ao quadrado. Depois faz o produto. Logo, isso aqui vai ficar quanto? Ó? 8x ao quadrado vai ficar 64x ao quadrado menos quem? 16y ao quadrado. Oxe, professor, já fez direto? Fiz. Por quê? Porque eu sei que esse aqui se anula com esse. E é zero. Como a gente tinha visto, né? Isso, Nádia. 8x vezes 8x dá 64x ao quadrado. Isso mesmo. Agora vamos para a letra B. Ó, a sacada é muito simples, ó. Pela lógica aqui, ó. É ficar 3a mais 5, 3a menos 5. Eu já sei que isso aqui é o quadrado é a soma da soma pela diferença, né? O produto da soma pela diferença. Quando eu ouvir falar sobre produto da soma pela diferença, eu só vai fazer o quê, ó? Fazer o quadrado do primeiro, 3a ao quadrado, menos quem? Ó, mais com menos, menos, e 5 ao quadrado. Agora ficou fácil, vai ficar 9a ao quadrado menos 25. Não preciso nem fazer essa parte do meio aqui. Agora eu tenho que observar o quê? Que é o produto da soma pela diferença. Certo? Eu tenho que observar isso. Isso aqui eu vou poder dominar bem quando eu estiver trabalhando nos exercícios, quando eu começar a ver fazer questões, aí eu vou começar a dominar muito bem isso aí e vai ter uma hora que você nem vai quebrar a cabeça. Nem vai estar, você já faz diretamente. Ah, isso aqui é uma soma pela diferença. Vou fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando eu estiver fazendo aqui, ó, quando eu estiver fazendo o quadrado da diferença, eu fazer o quê? Ó? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Pronto. E quando for a soma, quando for soma, aí você vai fazer o quê? A soma é só fazer o quê? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É uma questão de vocês fazerem só com a prática. Certo? Vocês verem assim os professores de matemática fazendo um pouco mais rápido, é porque já começou a dominar uma coisa. Aí não precisa estar fazendo esse monte de coisas, um monte de detalhe, certo? Quando você começa a trabalhar, aí o que é que acontece? Você assimila tão rápido e resolve tão rápido quanto você está pensando. Beleza? E para a gente finalizar, vamos passar para a nossa segunda parte do livro, que é a questão da fatoração, que está na página 88. Pessoal, quando se trata de fatoração, repara, o que diabo é fatoração, professor? Bom, fatoração é você fazer o quê? É você decompor os números. Fatoração vem de quê? De multiplicação. Quando eu pego aí, ó, por exemplo, eu pego o número 30 e quero fatorar esse número, é só eu fazer o quê? Ó? Vou lá e faço uma decomposição. Né? Você já sabe, todo mundo lembra do MMC, do MDC, mas ó, uma forma mais simples. Como é que eu posso escrever o número 30? Eu posso escrever como 2 vezes 3 vezes 5. Não posso? Como é que eu posso escrever o número 30? Eu posso escrever ele como sendo o quê? 10 vezes 3. Eu ainda posso escrever o número 30 como 5 vezes 6. Ou seja, existe uma inúmera forma de fatorar uma situação, né? Existem inúmeras, certo? Na questão dos polinômios, aí eu vou ter que me atenar um pouco. Para quê? Porque eu tenho que observar quem é, por exemplo, a terceira. Quem é o a terceira? É o a, isso, 2 vezes 5 também, viu, Nádia? 2 vezes 15, né? E ainda tem outras formas de a gente fatorar que ainda fica bem legal, né? 2 vezes 3, que a gente colocou aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5, bem legal. Gostei. Então, quem é o a terceira? É o a vezes
o A, né? Quem é o B? O B, a terceira, é quem? É B vezes B. Outro exemplo, quem é o 3A? É o A mais A, certo? Mais A. Então a gente começa a analisar bem essas questões, a gente começa a ver a questão da decomposição. E uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é para justamente esses processos. Uma outra base para a gente trabalhar com isso aqui é aquela. Ah, eu coloquei, foi no canto errado. Meu Deus, aqui é um 3. Valeu, obrigado, Nádia. Ai, meu Deus, essa é a minha vida, não sei não. A gente tem que brincar, viu? Porque de vez em quando a gente faz umas coisas que eu digo, meu Deus, será que foi eu que fiz mesmo isso aqui? Pessoal, isso aqui é um B, viu? É um B. Meu Deus. Então, ó, sendo assim, valeu, Nádia. Então, ó, sendo assim, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para aquela propriedade dessa daqui, ó. A, né? Quando eu tenho um a terceira, dividido por um A ao quadrado, isso aqui vai ser quem? A, conserva a base e subtraio as potências, né? Os expoentes. Então, no caso aqui, o A vai ser igual a quem? A primeira, tá bom? Então, é uma outra propriedade que eu preciso que vocês lembrem dela. E vocês, se não estou lembrado como é que faz, volta lá nas outras aulas, volta no contexto, lá no conteúdo e vai dar uma revisada para que vocês possam trabalhar, tá bom? E só lembrar vocês que assim, pode ser um monte de informações ao mesmo tempo, mas quando você começa a praticar, isso aqui se torna uma coisa bem mais simples. Olha só, fatoração de polinômios. Como é que funciona essa fatoração de polinômios? Ele funciona da seguinte forma, eu vou fazer o quê? O que é fatorar? É fazer o que já estou fazendo até aqui, ó. Quando eu quero, por exemplo, escrever isso aqui, um fator desse jeito, ó, 3a ao quadrado mais 3ab ao quadrado. O que é essa fatoração? É quando eu decomponho tudo isso e a partir daqui eu vou usar técnicas, como por exemplo, o fator comum em evidência, o agrupamento, ou vou usar o trinômio quadrado perfeito ou a diferença de dois quadrados. Quando eu trato de fatoração, eu vou tratar de técnicas de trabalhar a partir disso aqui. Como é que eu posso fatorar isso aqui? Ó? Eu posso fatorar como sendo assim, ó, 3 vezes. Quem é esse A ao quadrado? A vezes A. Mais quem? Olha lá. Quem é esse outro aqui, ó? Vai ficar quem? 3 vezes. É só um A vezes B vezes B. Então, a forma fatorada de um polinômio, ele vai de acordo com a sua composição. Lembrando que essa parte é quem? É esta daqui, ó. Simplesmente eu fatorei o polinômio. Tá certo? Ó? E essa segunda parte é essa daqui, ó. Ok? A segunda parte é essa. Então, isso é um processo de fatoração. A partir daqui, eu tenho 4 técnicas para serem utilizadas para que eu possa trabalhar com elas a partir dessa definição. Tudo bem? A primeira forma, vamos pegar aqui, olha aí na página 88, a primeira forma de fatorar, ela é chamada de fator comum em evidência. Certo? Como é que vai funcionar isso, professor? Como é que eu vou colocar fator comum em evidência? Vamos pegar o exemplo que ele está nos dando aqui no livro. Ele nos deu aí, ó, o seguinte exemplo. 15x, ó, 15x ao quadrado, y ao quadrado, mais 6x à terceira, y. Lembrando que a gente vai colocar em fator comum, né? Vamos colocar esse exemplo ali em fator comum, tá bom? Vamos escrever ele novamente. 15x ao quadrado, y ao quadrado, mais 6x à terceira, y.
Como é que eu vou fazer colocar esse fator em comum em evidência? A primeira coisa que eu vou fazer é fatorar. Como é que eu fatoro? Olha lá o 15. Ó. Quem é o 15? O 15 pode ser escrito como 3 vezes 5. Beleza? Vezes quem? Ó? Vezes x ao quadrado é x vezes x. Né? Vezes quem? Y ao quadrado é y vezes y. Ok? Mais quem? Quem é o 6? É 2 vezes 3. Não é verdade? 2 vezes 3. 2 vezes 3. Quem é o x? A terceira é x vezes x. E o y sozinho é só o y. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? O que chama-se fator comum? Fator comum é aquele que tem de igual. Que tem num, também tem no outro. Vamos observar aqui, colocar o fator comum em evidência. Repara, eu vou só circular de amarelo aqueles que são iguais. Ó. O 3, né? O x, ó, o 3 e esse 3. Ó. O x e esse x. Esse x e esse outro x. Esse y e esse y. Vocês repararam que isso eles têm de igual tanto no primeiro como no segundo? Repararam isso? Pronto, isso aqui eu vou colocar em evidência. Tá certo? Então, como é que eu vou escrever isso? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o 3, o primeiro x, né? Esse 3, o primeiro x, ó, né, ó. Vou colocar também o segundo x, aí, ó, vezes x, né? Vezes x. Vou colocar também agora o y, que são iguais, ó, vezes y. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar dentro de parênteses aquilo que sobrou. O que foi que sobrou? Vou colocar de branco para mostrar a vocês o que foi que sobrou. Sobrou quem? Sobrou o 5, o mais 2 e o 1x. Certo? Então, esse aqui vai ser quem? Ó? 5, ó, sim, sobrou também um y. 5y, certo? 5y mais 2x. Pronto. Colocando em evidência, como é que fica isso aqui? Ó? 3x ao quadrado vezes y, vezes quem? 5y mais 2x. Ok, pessoal? Então, isso aqui é colocar o quê? O fator em evidência. É quando eu pego aquilo que está de comum aos dois termos e coloco ele fora do parêntese. Eu coloco ele em destaque, em evidência. Tá certo? Vamos para a segunda técnica. A segunda técnica, qual é? A segunda é a questão do agrupamento. O que é o agrupamento? É quando você faz o quê? Você agrupa aquilo que tem de semelhante. Certo? Vamos aqui o exemplo. Ó. Eu tenho aqui 3A, 3AB, que esse exemplo está na página 89, 3AB, mais 2B ao quadrado, menos 2B, menos 3A. Certo? É o exemplo que está nessa página. O que, que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o seguinte, ele vai organizar os termos que tem os termos que são semelhantes entre si. Que são quem? Ó? O 3A, o 3AB e quem? O menos 3A. Ou seja, ele começou a colocar perto aquilo que é de comum. Mais quem? 2B ao quadrado menos 2B. Agora repara o seguinte. Começa a observar aqui, ó. Aqui tem quem, ó? 3AB e aqui também tem, ó, 3A e aqui também tem 3A. Eu posso escrever como? Repara, posso colocar 3A em evidência, não é? Vezes quem? Esse 3A são iguais, não são? Eu vou colocar o quê? Vou colocar 1. Porque quando eu fizer 3A vezes 1, vai dar 3A, né? Menos
que é o da fórmulazinha aqui, ó, quem? O que foi que sobrou do segundo membro? Foi o B. Então, eu posso colocar aqui. Quando eu desenvolver, ele vai voltar a ser o que era isso aqui antes, ó. Vamos lá. 3 vezes 3A vezes 1, 3A. 3A vezes menos B, 3AB. Tranquilo? Entenderam isso? Ou eu posso fazer o contrário, ó, né? Para ficar mais organizado. Eu posso colocar como 3, ó, 3A vezes B menos 1. Certo? Aí quando você volta e quiser refazer esse aqui, você vai encontrar a mesma situação que você deixou lá. Tá bom? Aqui o que é que vai acontecer aqui, ó? Vou colocar mais, que é da fórmula, né? Que é da expressão. Quem é que está em evidência aqui? Não é o b ao quadrado? Né? Vou colocar lá quem? Em evidência. Vou colocar o 2b. Aí multiplico. Quem vai ficar dentro do parêntese? O b, pertencente a esse aqui, menos o quem? Esse 2b, que também, ó, quando eu substituir um pelo outro, vai ficar aqui com 1. Beleza? Então, essa é a outra técnica chamada de agrupamento. Tá certo? É a segunda técnica que nós temos aprendendo hoje. E o desenvolvimento do quadrado perfeito, que é essa questão do trinômio. Essa questão da fatoração do polinômio, ele é basicamente o quê? A dissecção do que era anterior. É a inversão dessa partezinha aqui, ó. Dela aqui, ó. Certo? Ou seja, se você tiver, ó, um termo elevado ao quadrado e você desenvolver ele, você vai encontrar essa parte aqui, ó. Mesmo quando você fizer voltando. Beleza? É só a inversão. Quando você for estudar essa página, está na página 90, você vai observar que é só o quê? O caminho de retorno para o produto, é a soma do produto. Certo? Então, ó, para a gente finalizar essa partezinha aqui, certo? Para a gente finalizar, a gente vai ficar onde, ó? A fatoração de a questão das duas últimas, só para finalizar essa partezinha, a gente vê o que foi que vocês entenderam, né? Então, ó, quando eu tenho isso aqui, ó, AB ao quadrado, é igual, pessoal, essas duas últimas técnicas é só o que, ó? É para mostrar, certo? Que um é o inverso da outra, ó. Quando eu tiver uma situação aqui assim, ó, eu vou encontrar isso daqui, ó, certo? Essa decomposição. E quando eu tiver essa decomposição, eu tenho essa daqui. Beleza? O mesmo serve para aquela quando eu tiver assim, ó. A mais B vezes B menos A, eu vou ter o quê? Aqui é o quadrado, aqui vai ser o quadrado da diferença. A menos A ao quadrado menos B ao quadrado. Tranquilo? Pessoal, eu sei que foi muita informação para uma única aula, certo? Se eu ver que vocês, né, tiveram alguma dificuldade, vão me chamando. Próxima aula a gente vai fazer uma revisão bem legal, porque eu sei que foram 2 assuntos no mesmo dia. Eu tentei fazer uma coisa bem mais elevada para vocês. Dei uma puxada. Sim, hoje tem atividade, viu, Cauê? Só chamar vocês para lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, pessoal. Se inscreve, tá bom?